Shalom Aleichem, boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei que hora você vai estar vendo esse vídeo. Vamos dar continuidade, nossos estudos neste canal Monoteísmo Racionalista. Vamos divulgando a verdadeira religião de Deus. Nesta oportunidade, nós vamos fazer aqui um breve estudo sobre a vida e a missão de Jesus na concepção da verdadeira religião de Deus. Quer dizer, é um pouco diferente daquela contada na Bíblia dos cristãos, Mas vamos ver aqui o interessante, Que nós cremos que Jesus foi um profeta de Deus, assim como todos os profetas da Bíblia. Nada mais do que isso, tá? Então vamos ver aqui esse conceito. Muito pouco se sabe sobre os primeiros anos de vida de Jesus. A Virgem Maria deu à luz na Palestina e todos os muçulmanos o respeitam e acreditam com fé devota que é um dos maiores profetas de Deus. Alá, Deus, o Alcorão está repleto de versos que o diferenciam como tal. Seus ensinamentos são baseados na crença de um único Deus, sem associações e no amor à humanidade. Realizou muitos milagres, mas nunca acreditou os milagres a si mesmo, mas sempre a Deus. Vamos ver aqui essa nota número 14. Contudo, os sacerdotes insistem em se opor aos ensinamentos de Jesus, ao considerar tais milagres como prova de sua natureza divina. Diante disto, alguém pode querer questionar: por que então também não considera Moisés uma divindade, já que ao tocar seu cajado, que aliás se transformou em serpente, isso está registrado em Êxodo 4, de 2 a 5, as águas dos mares se abriram, Êxodo 14, 16 a 29, por que não consideraram Josué uma divindade também, já que ele ordenou que o sol e a lua passassem e eles obedecessem, parassem, Josué 10, de 12 a 13, por que também não consideraram Elias, já que ressuscitava os mortos também, 1 Reis 17, 20 a 22. E Eliseu, também que os ressuscitava vivo, 2 Reis 4, 32 a 35. E o mesmo depois de morto, 2 Reis 13, 20 a 21. E Ezequiel, que ressuscitou um exército composto por uma multidão grandíssima de homens. Ezequiel 37, de 7 a 10. Mesmo sendo ele apenas homens, ordenados por Deus, Alá, por que não considerá-los todos deuses? Assim, João 5,30 afirma: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Lucas 11:20 diz: mas se eu expulso demônios com o dedo de Deus, antes de fazer qualquer coisa, Jesus invoca o Criador do céu e da terra, como ao trazer Lázaro de volta à vida, conforme João 11, 41, 42. Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido, e bem sei que sempre me ouves.
mas eu disse isso por causa da multidão que estava em redor, para que creiam que tu me enviaste. Simão, o Pedro, um discípulo importante, disse: Homens israelitas, escutai estas palavras. A Jesus de Nazaré, homem aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. Atos 2:22. Como vós mesmo bem sabeis, para aqueles que testemunharam tais atos, Jesus era, sem sombra de dúvida, um profeta de Deus, o instrumento pelo qual Deus manifestava seu poder. Recordemos o caso do filho da viúva, a quem Jesus intercedeu, trazendo de volta à vida. Os presentes proclamaram que um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Lucas 7,16. No Alcorão, o grande profeta de Deus, Alá, é referido como Isa ibn Miriam, Jesus, filho de Maria, nada menos do que 25 vezes, enquanto o nome do profeta Mohammed é mencionado apenas 5 vezes. No Alcorão 3, 42 a 62, lemos: Recorda-te de que quando os anjos disseram: Ó Maria, é certo que Deus te elegeu e te purificou e te preferiu a todas as mulheres da humanidade. Ó Maria, consagra-te ao Senhor, prostra-te e ajoelha-te com os que se ajoelham. Estes são alguns relatos do desconhecido que te revelamos. O mensageiro, ó mensageiro, tu não estavas presente com eles, os judeus, quando com setas tivera sorte para decidir quem se encarregaria de Maria. Tampouco estavas presente quando estava a discutir entre si, e quando os anjos disseram: Ó Maria, por certo que Deus te anuncia o seu verbo, cujo nome será o Messias Jesus, filho de Maria, nobre nesse mundo e no outro, e que se encontrará entre os virtuosos. Falará aos homens ainda no berço, bem como na maturidade, e se encontrará entre os virtuosos. Perguntou: Ó Senhor meu, como poderei ter um filho, ser mortal? Algum jamais me colocou. Disse-lhe o anjo: Assim será. Deus cria o que deseja, posto que quando decreta algo, diz: seja e é. Ele ensinará o livro, a sabedoria, a Torá e os evangelhos, e será um mensageiro para os israelitas, e lhes dirá: apresento-vos um sinal do vosso Senhor. Plasmarei de barro a figura de um pássaro, a qual alentarei, e a figura será um pássaro. Com o beneplácito de Deus. Vamos ver essa nota 16. Este, como outros milagres de Jesus, não aparece nos evangelhos, e sim no Alcorão. Outro exemplo se vê no Alcorão 5:114, milagre que dá nome ao capítulo Sura Al-Maidah, a mesa servida. Curarei o cego de nascença, o leproso, ressuscitarei os mortos com a nuance de Deus, e vos revelarei o que consumis e o que entesourais em vossas casas. Nisso há um sinal para vós, se fois fiéis.
Eu vim para confirmar-vos a Torá, que vos chegou antes de mim, e para libertar-vos algo que vos está velado. Eu vim com um sinal do vosso Senhor. Temei a Deus, pois obedecei-me. Sabei que Deus é meu Senhor e vosso. Adorai-o. Adorai-o, pois esta é a senda reta. E quando Jesus lhe sentiu a incredulidade, disse: quem serão os meus colaboradores na casa de Deus? Os discípulos disseram: nós seremos os colaboradores porque cremos em Deus e testemunhando que somos muçulmanos, submissos a Deus. Ó Senhor nosso, cremos no que tem revelado e seguimos o mensageiro. Escreve-nos, pois, entre os testemunhadores. Porém, os judeus conspiraram contra Jesus. E Deus, por sua vez, planejou, porque é o melhor dos planejadores. E quando Deus disse: ó Jesus, por certo que porei termo à tua estada na terra, ascendei-te-ei até mim. Vamos ver essa nota 17. Deus, Alá, salvou Jesus e o fez ascender aos céus junto a ele, Alá em corpo, alma, ígido e a salvo. E salvar-te-ei dos incrédulos, fazendo prevalecer sobre eles os teus adeptos até o dia da ressurreição. Então, a mim será vosso retorno, e julgarei as questões pelas quais divergis. Quanto aos incrédulos, castigá-los-ei severamente neste mundo, e no outro, e jamais terão protetores. Em troca, aos fiéis que praticam o bem, Deus os recompensará. Sabeis que Deus não aprecia os injustos. Estes são os versículos que te ditamos, acompanhado de prudente mensagem. O exemplo de Jesus ante Deus é idêntico ao de Adão, que ele criou do pó. Então lhe disse: seja e foi, esta é a verdade emanada do teu Senhor. Não sejas, pois, dos que dela duvidam. Porém, aqueles que discutem comigo a respeito dele, depois de te haver chegado o conhecimento, dize-lhes: vinde e convoquemos os nossos filhos e os vossos, as nossas mulheres e as vossas, e nós mesmos, então, deprecaremos para que a maldição de Deus caia sobre os mentirosos. Esta é a puríssima verdade, e não há outra divindade além de Deus. Ele é o poderoso e o prudentíssimo. Lemos agora, juntos, o Alcorão 19, 16 ao 36. E menciona Maria, no livro, a qual se separou de sua família, indo para um local que dava para o leste, e colocou uma cortina para se ocultar dela, da família. E lhe enviamos o nosso Espírito, que lhe apareceu personificado como um homem perfeito. Disse-lhe a ela: guardo-me de ti no clemente, se é que temes a Deus. Explicou-lhe: sou tão somente o mensageiro do teu Senhor para agraciar-te com um filho imaculado. Disse-lhe: como poderei ter um filho se nenhum homem me tocou e jamais deixarei de ser casta? Disse-lhe o mensageiro:
Assim será, porque teu Senhor disse, isso me é fácil, e faremos. Disso um sinal para os inexorável. E quando para os homens, e será uma prova de nossa misericórdia. E foi uma ordem inexorável, e quando concebeu, recitou-se com o rebento a um lugar afastado. As dores do parto a surpreenderam junto a uma tamareira. Disse, a quem dera ter morrido antes disso, ficando completamente esquecida. Porém, chamou a uma voz junto a ela, não te atormentes, porque o teu Senhor fez correr um riacho aos teus pés. E sacode o tronco da tamareira, de onde cairão sobre ti tâmaras maduras e frescas. Come, bebe e consola-te. E se vires algum humano, faze-o saber que fizeste um voto de jejum ao Clemente, e que hoje não poderás falar com pessoa alguma. Regressou ao seu povo, levando o filho nos braços, e lhe disseram, ó Maria, eis que fizeste algo extraordinário. Ó irmã de Arão, teu pai jamais foi um homem do mal, nem tua mãe uma mulher sem castidade. Então ela lhe indicou que interrogassem o menino. Disseram, como falaremos a uma criança que ainda está no berço? Ele lhe respondeu, sou servo de Deus, o qual me concedeu o livro e me designou como profeta. Fez-me abençoando onde quer que eu esteja e me encomendou a oração e pagar o zakat. Vamos ver o significado dessa palavra zakat. O zakat é um dos pilares do Islã. É uma percentagem fixa da riqueza que se dá aos pobres e necessitados. Enquanto eu viver, fez-se piedoso com a minha mãe, não permitindo que eu seja arrogante ou rebelde. A paz esteja contigo desde o dia em que nasci. Estará comigo no dia em que eu morrer, bem como no dia em que eu for ressuscitado. Este é Jesus, filho de Maria. É a pura verdade de qual duvidam. É inadmissível que Deus tenha tido um filho. Glorificado seja quando decide uma coisa, basta lhe dizer, seja e é. E Deus é o meu Senhor e o vosso. Adorai-o, pois esta é a senda reta. Também a Suma, o conjunto de tradições proféticas, aborda com muito carinho a figura de Jesus. Assim afirma o profeta Muhammad em um Hadice, uma tradição profética referido por Bukhari. Tanto neste mundo e no outro, eu sou o mais próximo de Jesus, filho de Maria. Os profetas são todos irmãos, as mães são diferentes e a sua religião é uma. Outro Hadice, também referido por Bukhari, acrescenta, quando qualquer ser humano nascer, Satanás o toca em ambos os lados do corpo, com seus 2 dedos, com exceção de Jesus, filho de Maria, a quem Satanás tentou ferir, mas só conseguiu raspar na placenta. Esta foi uma resposta de Deus à súplica de sua avó,
esposa de Irã, como lemos no Alcorão. Eis que a chamo Maria, ponho-a, bem como a sua descendência, sobre a tua proteção contra o maldito Satanás. Vamos ver a nota 19. Tanto o Alcorão como a Suma honra Jesus e sustenta que Deus, Alá, o protegeu do demônio diante das afirmações da Bíblia que diz que o demônio zombou dele. Lucas 4:2. O Alcorão, concluindo, considera Jesus um homem puro, imaculado e nobre como Muhammad. E ambos são mensageiros do mesmo Deus. Muito bem, amados irmãos, estamos aqui, mais esta lição, mais esta aula, muito importante, afirmando, né, quem foi Jesus, né, o Isa, né, que é mais comumente chamado pelos muçulmanos, e que ele foi um filho muito perfeito, né, dando ênfase também a Maria, sua mãe, que nasceu também de uma maneira milagrosa. E queremos afirmar mais uma vez que nós estamos em comunhão com a verdadeira religião de Deus, aquela que adora um só Deus, né, e respeitamos os seus mensageiros, os profetas, o qual Jesus é um dos maiores. Que o Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e nos proteja nesta senda difícil, né? Porque as contradições e as mentiras são muito espalhadas aí no mundo de hoje, né? Mas estamos aqui para confirmar que nós pertencemos à verdadeira religião de Deus. O resto é invenção, é manipulação, é contradição, é seita, são heresias, todas que vêm querer afirmar que tem a verdade. Mas a verdade só é uma, o eterno Criador e seus profetas. A paz de Deus, salam aleikum, até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.